Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Meu Deus! Que coisa linda! Glórias ao nome de Jesus. Maravilhoso, dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes, o Senhor vai trazer através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você: vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis
que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena. Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus. Aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para um, o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra alguém da perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais pra acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí
A Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se! E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí... Ok, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica, aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe, e ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso. O que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo. Faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias
Por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra eminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada.
Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos, ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta, mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê, relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento, escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre o muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal, e nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo.
fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade, que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus, que não há nada que Ele não possa fazer, que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguia parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300, ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar: é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus, e Deus não deixou de responder, e a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno,
Às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir. E no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías, capítulo 40, versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Não, irmão, nessas horas era para estar gente pendurada naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem tá falando mais nada contigo, mas fala, é pra você. Sacode ele, fala, é pra você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crer, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40, verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão com asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente.
Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo: aonde está a sua confiança? Então por ele se levante. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa. Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei e me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora, porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano,
um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva Sua. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero que você fique comigo até o final. Dedique tempo, elimine as distrações, desfrute de uma palavra que Deus tem para o seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Já curte o vídeo, rapidinho, só apertar o like. Isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e mande para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra para você aqui às 7 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 25, diz o seguinte: mas quando era madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é Tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes. Já falei sobre viver o extraordinário, sobre provocar milagres, sobre crer e desafiar a fé. Mas sabe, alguns dias atrás eu estava lendo um livro cujo qual levantou uma das dúvidas no meu espírito, e que é a dúvida de muita gente. Será que é a voz de Jesus? Por exemplo, quando Pedro ele pergunta se Jesus é Jesus mesmo, ele propõe um desafio. Ele diz: se é o Senhor, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. De outra maneira, ele está dizendo: se você é quem eu penso que é, você tem poder para fazer o que eu estou te pedindo. E se você não for quem eu penso que você é, você não vai aceitar o desafio, entende? Então fica óbvio que a dúvida não é nossa, a dúvida é de quem anda com Ele. Porque em algum momento a gente não vai ouvir, ou talvez vai ouvir e não vai identificar, e vamos precisar fazer uma prova. Existe um momento que sim, você vai aprender a ouvir e nunca mais vai deixar de reconhecer. E isso é o fruto da intimidade. Quem é íntimo com o Senhor ouve a voz de Deus no vento, na chuva. Ouve, sente, entende o que eu estou te dizendo, conhece Deus pelos sinais que dá. Eu tenho meus meninos, eles já me conhecem um pouco. Meu olhar já diz muito mais do que palavras para eles. Intimidade com o Senhor pressupõe que Ele às vezes nem precisa falar, que eu já conhecendo o coração,
já sei o que devo fazer. Mas essa dúvida, ela é necessária, porque ela é necessária para nos proteger de vozes que não é a voz de Deus. Quantos de nós já ouvimos vozes que não eram vozes de Deus, acreditamos que era a voz de Deus e nos frustramos? Quantas vezes nós fomos incentivados a tomar uma postura, uma decisão, como se fosse Deus nos mandando, e Deus não mandou, e a gente tomou a decisão errada, e depois a gente descobriu que a voz que nos guiou não era a voz dele, era a voz da consciência, era a voz de alguém mal intencionado, ou de um profeta da carne. Então essa mensagem, ela nos aponta para a voz de Jesus e nos desvia de vozes que não são dele. Agora, é preciso saber o porquê queremos a voz e se queremos aceitar a opinião da voz. Porque uma coisa é muito clara para mim. Uma coisa é muito clara sobre nós, a nossa geração. Nós até queremos a vontade de Deus, só não queremos, a voz dele, só não queremos a vontade dele. Entendeu? Eu vou repetir porque confundi a palavra. Nós queremos a voz, mas não queremos a vontade que está por trás da voz. Eu costumo dizer e repito novamente, se repetir novamente, isso é pleonasmo, não vou repetir mais, me perdoem. Mas deixa eu falar algo. Tem gente, escute bem, tem gente que pede para Deus algo e Deus responde não. Aí sabe o que a pessoa diz? Deus não está falando comigo. Sabe por quê? Porque a voz que ela ouviu, que é a voz de Deus, não reflete o desejo do coração dela. Então aqui temos um outro problema, entende? Vai aflorando problemas para responder essa pergunta. O segundo problema, sabe qual é? É a quantidade de vozes que a gente administra dentro do nosso coração. A gente tem a voz da nossa consciência, a gente tem a voz das pessoas que são os críticos, a gente tem a voz dos sábios, a gente tem a voz de tanta gente, que quando a gente precisa de uma só voz, a gente precisa saber silenciar todas as outras. Eu confesso para você que tem coisas na minha vida que nem um sábio consegue me ajudar, que eu precisarei de uma resposta do Senhor. E aqui eu preciso entender a fonte primária, a primazia da voz, a palavra. A Bíblia diz no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, que a palavra de Deus é inspirada na sua totalidade por Deus. Portanto, se você quer uma resposta de Deus, o primeiro endereço que você tem que buscar é na palavra. Tem gente que busca em tudo que é lugar. Tem gente que busca os profetas de conveniência. E eu falo isso com todo respeito. Tem pessoas que dependem dos profetas para sobreviver na fé. Você precisa de um oráculo de Deus o tempo inteiro dizendo para você, mas nem sempre esses oráculos são genuínos. E muitas das vezes, eu já vi com os meus olhos pessoas tomarem decisões equivocadas baseados em algo que Deus não disse. Tem gente que baseia no achismo. Eu acho que. O acho também não funciona. Agora, se eu sei que a primazia da palavra, da direção vem da Bíblia, e se já está aqui, se pressupõe que algumas decisões sejam óbvias, que algumas decisões não precisam ser espiritualizadas, algumas decisões não precisam de uma prova, de um raio do céu. Não, a Bíblia está aqui para dar sentido. O que tem que fazer está aqui, o que não tem que fazer está aqui. Qual é a forma? Está aqui. Como que eu devo proceder no casamento? Está aqui. Como que eu devo educar os meus filhos? Está aqui. O manual da vida, de sobrevivência da vida, está na palavra. E não foi o escritor que escreveu comum, foi o próprio Deus que inspirou escritores para deixar para nós um legado perfeito e precioso. E eu vou dizer, meu lindo, não tem como ignorar a Bíblia. Não tem como dizer não. O que eu não concordo não é para mim. Ou você aceita o todo, ou não aceita nada. O Evangelho é completo. O Evangelho não é a parte que se encaixa na vida que eu quero. Não, o Evangelho é um poder para transformar. Ou eu pego, assino todas as cláusulas, ou não assino nenhuma.
O Evangelho transforma de dentro para fora. Não tem como se entregar à palavra, à direção da voz, da presença do Senhor e permanecer igual. Não tem. Não tem. Eu sou um evangelista e o que mais é comum de me perguntarem é: Dave, eu preciso mudar para tomar a decisão de aceitar a Jesus como Salvador? Quem acha que sim? Levanta a mão. Cheiro de pegadinha. É óbvio que não. Você não precisa transformar para aceitar a Jesus. Agora, bebê, meu lindo, presta atenção. Depois que você reconhecê-lo como seu Salvador, aí sim, meu lindo, vai começar uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia, que vai ser tão absurda que você não vai conseguir se identificar e se reconhecer. Porque isso é o Evangelho. Não dá para aceitar uma parte, você aceita o todo. Agora, é bom, por que eu estou falando isso? Porque todos os padrões estão na Bíblia. E todos os erros da sociedade, do mundo, do homem, é quando a gente ignora a Bíblia. Então eu sei que a gente deseja pelo sobrenatural. Eu sei que a gente deseja pelo comando divino. Deus falando: olha, meu filho, fofinho, vai pela direita, depois você pega a esquerda. Eu sei, eu já vivi isso e sei que é maravilhoso. Mas você não chega nisso sem passar por isso. Senão você vive uma fé que não é madura. Você vive uma fé que depende de sinais o tempo inteiro. Agora, quando você sabe por onde anda, você não precisa mais de sinais. Você já conhece a lógica. Você já sabe o que tem que fazer. Meu lindo, eu sei como eu tenho que tratar minha esposa. Eu não preciso perguntar para Deus uma palavra e um sinal sobre, porque já está aqui. Amai as vossas esposas assim como Jesus amou a igreja. Aqui. E quando a esposa quer saber, tá aqui. Tá tudo aqui. Então nós precisamos da voz de Deus, sim, mas a voz de Deus já está revelada na palavra. Agora, existirá momentos, e aqui eu posso entrar numa segunda parte, que nós vamos precisar de algo exclusivo e personalizado. Que vai ter o meu nome, o meu RG e o meu CPF como endereço da palavra. Sim, Deus fala com o homem dessa maneira. Porque se Deus não falasse, não teria deixado tantos relatos quando Deus se revela para uma pessoa. Quando Deus desce e fala com um homem. Deus fez isso várias vezes. O que impede de Deus fazer isso comigo? O que impede de Deus fazer isso com você? E aqui é onde a dúvida do início da mensagem aparece. Mas como eu sei que é a voz de Jesus? Faça a prova. A prova de Pedro foi: se é o Senhor, me chama sobre as águas. A tua prova, qual vai ser? Não sei, você vai ter que fazer. Seja criativo. Eu já fiz provas com Deus que eu tive que ser criativo. E eu não sei porque Deus atendeu, mas Deus atendeu. Quando nós recebemos uma palavra sobre meu filho, sobre o local de nascimento dele, nós fizemos 3 provas com Deus, uma atrás da outra. Nós apresentamos as 3 e Deus nos mostrou nas 3 provas que era a decisão que nós teríamos que tomar. Agora, essa é a questão. É porque a decisão cujo qual Deus nos provocou a tomar não tinha lógica nenhuma. Então, porque não tinha lógica e sentido para mim, eu precisava ainda mais da resposta. Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreende que para algumas coisas que Deus exige de nós, exige um grau de noção e percepção da voz dele para que a decisão seja tomada da maneira certa? E se Deus pedir para você algo que não faça sentido nenhum com o que você está vivendo agora? Você vai fazer a pergunta: como eu sei se é Jesus? A resposta: faça a prova. Faça a prova. Mas você só vai saber como fazer a prova se você ter passado por aqui primeiro. Eu amo quando o Pedro é o mais vida louca dos discípulos, irmão. Disparado. O Pedro era o cara que, se eu fosse Jesus, eu tinha demitido ele por justa causa na primeira semana. Não ia rolar, não ia estar no time, não ia aguentar, irmão. Era pressão demais. Porque eu também sou Pedro, então Pedro com Pedro, uma confusão. Mas ia sair no soco na primeira semana. Agora, escuta aqui. Olha que interessante, né? Jesus vem andando sobre as águas. Qual é a outra pessoa que Pedro conhecia que andava sobre as águas? Isso me irrita um pouco, eu confesso para você. Qual é a outra pessoa do network do Pedro? Você fica já revoltado. Que tem o poder de andar sobre as águas. Ah, Jesus. Nossa, se for o Senhor. Não, irmão, é porque
percepção inicial já começou errada. Eles pensavam que era um espírito. Eles gritaram, é um fantasma. Na outra tradução vai dizer, é um espírito. Aí Jesus teve que dizer, não, gente. Lembra, se eu sou Jesus, ele fala, então fique com o espírito. Eu vou ficar irritado. A pessoa não reconhecer minha voz. Eu estou todo dia com vocês, eu prego para vocês, vocês estão me ouvindo, vocês não reconhecem minha voz? O problema é de vocês. Só que Jesus sabia que havia entre ele e o barco ondas, vento e tempestade. Então o que está no meio de nós e Deus, muitas das vezes, é o que nos impede de ouvir a voz dele com clareza. Obviamente existem tempestades que nós não provocamos, mas tem tempestades que nós provocamos e que ficam exatamente no meio de nós e de Deus. Lembra sobre silenciar as vozes? Muitas das vezes, para a gente ter a certeza da voz, a gente vai ter que silenciar todas as outras vozes. Até tempestades que às vezes nós não provocamos, mas que se está à nossa disposição de silenciar, a gente vai ter que silenciar. Escolher a voz que vai dominar o coração. Eu confesso para você que eu tenho uma coisa que eu acho engraçada, que acontece comigo. Que é quando as pessoas me perguntam assim, oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu signo? Ai, Áries. É Áries, eu sou de Áries. Nossa. Aí a pessoa diz, ai pastor, então você é assim, suas decisões, Por que eu me incomodo um pouco? Eu tenho o maior respeito, você pode acreditar no que você quiser. Mas como eu conheci Jesus, eu entendi que Jesus é suficiente, a voz dele é a única que deve prevalecer sobre a minha história. Você entende? Então, quando eu falo de silenciar a voz, não adianta você dobrar o joelho de manhã e ver o horóscopo uma hora depois. Ou você tem que escolher qual fonte que você vai confiar e qual voz vai dominar o teu coração. Ai, eu queria falar de outras coisas pesadíssimas. Mas vamos deixar pra lá, né? Ai, muita polêmica já, muita treta. Eu estou há 4 anos sem treta. As pessoas só brigam sozinhas, não brigo. Então não quero começar agora, né? Deixa pra lá. Mas a questão é que a voz de Jesus é suficiente. A voz de Deus é suficiente, ela é perfeita. É só Ele que pode fazer o impossível. Então, eu acho interessante a sensibilidade de Jesus com Pedro, porque Pedro era o menos indicado a andar nas águas, né? Jesus podia ter assim, não Pedro, viagem, não. Deixa o João então, o João é mais top, mais querido, mais bonzinho. Mas o Pedro é o mais afoito, e o mais afoito às vezes, infelizmente, é o que leva primeiro. E o afoito falou assim, se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus diz o quê? Vem. Bom, agora Pedro... Jesus disse, mas ele ainda não está andando sobre as águas. Entendeu? Ele está assim, ai, agora ele falou que é para ir, né? Então acho que não é espírito. Ai, meu Deus, mas será que é ele mesmo? Mas você não fez uma prova, Deus deu o sinal. Você ainda não vai acreditar? O que você precisa mais? De um raio? De um pincher te falando alguma coisa? Não sei. Uma coisa sinistra que você quer. Aqui, eu preciso te falar uma coisa. Se você está no meio do mar, é melhor que você permaneça no barco e não pule dele. Porém, se você está no mar, dentro do barco, e a voz de Jesus está te chamando para fora, é melhor que você não fique dentro do barco. Ou você confia, ou você não confia. Ou você deseja pela voz, ou você ignora a voz. Agora, se você pediu e ele respondeu, saia do barco, mesmo que isso te coloque em risco. Mas que graça tem a vida se não tiver um pouquinho de risco.
Pedro já deve ter olhado para João e falado assim, tô brincando, né, irmão? Mas eu já tava... Tu é o amado, mas quem tá andando sobre as águas sou eu. E Pedro vai em direção ao dono da voz, em direção a Jesus. Só que aí a Bíblia diz que ele percebe o vento que era contrário, e aí ele afunda. Isso aqui é, sabe, cirúrgico. Nós podemos nos mover de maneira inicial pela voz de Deus, mas se no meio do processo a gente perder o contato com a voz de Deus, tudo aquilo que estava acontecendo começa a parar de acontecer. Ou a voz de Deus nos guia até o final dos nossos dias, ou a gente vai viver caindo, pedindo socorro para poder levantar, caindo, pedindo socorro para poder levantar. Não precisamos disso. Eu quero a voz, eu ouço a voz e eu caminho em direção a ela. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Talvez você não perceba, mas Jesus já está te chamando há muito tempo. Está te chamando a viver uma vida segundo a vontade dEle. Está chamando você para tomar decisões que talvez você até agora não tomou, e já está te chamando há muito tempo. Ouça a voz, identifique a voz e siga a voz. Mas Dave, para isso vou ter que percorrer um caminho que nunca caminhei. Mas se Deus está chamando, a voz está à frente, direção, vai na direção. Se não tiver chão, Deus constrói o caminho. Se não tiver cerca, Deus constrói a cerca. Se não tiver proteção, Deus constrói a proteção. E se você naufragar, Deus resgata você para a superfície. Só que tem que estar na direção da voz dEle. Pedro está naufragando. Aí de repente ele fala assim, Jesus puxando ele para cima. Imagina o fiasco, irmão. Imagina o João no barco assim. Andou, né? Mas tá aí, ó. Eu gosto de criar uma rixa entre os discípulos só para ver a contenda, mas não adianta nada. Mas o final é, Jesus resgata ele e volta para dentro do barco. E aí Jesus volta para o barco com Pedro, top. Pedro tá assim para Jesus assim, ó. Tu é o cara, mano. Sinistro. Os outros discípulos estão tudo assim, ó. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro do barco, ele falou, acalma-te, vento, quieta-te, mar. E naquele exato momento o vento parou de soprar e o mar ficou liso. Então agora não é mais sobre Pedro, e nunca foi sobre o Pedro, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi sobre a glória de Deus aparecendo através da voz e do resultado da sua voz. Quando eles voltam para a margem, eles estão tudo entrando na cidade assim, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Jesus é doidão, é sinistro. Calmou o mar, a tempestade, e andou com Pedro em cima das águas. E se eu falar para vocês que ele quase naufragou, Jesus salvou. Nossa, se vocês tivessem, vocês iam ficar doidos. Ai, lindo, só vive isso quem caminha em direção à voz. Só vive isso quem passa pela palavra e desfruta do extraordinário. Então agora, começamos o caminho. Comece pela palavra para viver o extraordinário. Busque o Senhor em todo tempo, enquanto se pode achar. Ele responde a nossa oração. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu estava com um amigo meu agora essa semana, nós estávamos orando, e quando terminamos a oração, sentamos num banco e ficamos em silêncio, quando de repente a presença do Espírito Santo veio e encheu o lugar. Nós clamávamos por aquilo, era o que eu estava pedindo ao Senhor. Uma presença de refrigério, ou seja, Ele ouve, Ele responde, Ele fala. Mas nunca esqueça, sempre começa pela palavra. Você precisa da voz de Deus? Então agora saiba que a próxima vez que você ouvir, você vai fazer uma prova. E se Ele falar no meio da prova, saia do barco e caminhe em direção a Ele. Amém? Jesus, a tua voz é o norte, a tua voz é a bússola, a
tua voz nos atrai, e é isso que queremos perseguir até o final dos nossos dias. A tua direção, a tua voz, a tua presença, Jesus. Pai, obrigado por falar conosco, obrigado por se revelar a nós. A tua presença é perfeita e extraordinária, incomparável, e a tua voz é doce como mel. Jesus, obrigado. É assim que eu oro, crendo em um Deus de respostas e de um agir sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém.